Olá, alunos do sétimo ano. Nessa aula de número 66, nós vamos entender o que é volume. É uma retomada, na verdade, né? No sexto ano vocês já viram e nós vamos retomar a definição de volume. Então, galerinha, a primeira coisa que nós temos que entender quando a gente fala em volume é que a gente está falando de uma figura tridimensional. Então, olha para esse paleto que está aqui, ó. Pallet, né? Nós temos que calcular o volume desse pallet, por exemplo. Então, eu preciso da medida da base, a medida da altura e a medida da profundidade. Então, eu tenho três medidas aqui para calcular o volume dessa figura. Então, ó, por exemplo, se eu tiver 4 caixinhas aqui, ó, nessa lateral, 3 caixinhas nessa outra e 2 de altura, então, para calcular o volume dessa pilha, eu calculo 3 vezes 4 vezes 2. 3 vezes 4 é 12, 12 vezes 2, 24. Então, o volume dessa pilha, que está em metros, e vai ser em metros cúbicos, porque eu estou multiplicando metro por metro, então estou multiplicando 3 vezes. Então, é 3 vezes 4 vezes 2 dá 24 metros cúbicos. Esse é o volume dessa pilha de caixas. E é assim que nós temos que pensar volume, sempre três medidas sendo multiplicadas. Então, na página seguinte, ele vai generalizar a fórmula para nós. Então, nós temos aqui um bloco retangular, onde as medidas ele chamou aqui de A, aqui de B e a altura de C. Para achar o volume desse bloco retangular, eu tenho que multiplicar a medida do A vezes a medida do B vezes a medida do C. Então, a fórmula do volume, a gente guarda ela assim, é A vezes B vezes C. Lembrando que A é a largura, B o comprimento e C a altura do meu sólido geométrico, tá bom? Ainda nessa página sobre volume, ele traz para nós a importância do volume no transporte das mercadorias. Se nós não soubermos quanto que tem de volume em cada caixa do que a gente quer transportar, se a gente não souber o volume do container ou do caminhão que a gente vai armazenar essas caixas, fica muito difícil acomodar ah, as coisas, né, que a gente tem que transportar. Então, é importante a gente saber a definição de volume e como calcular isso para a gente conseguir fazer as coisas com mais exatidão, tá bom? Na página 294, começa os exercícios de aplicação sobre volume. Nós temos esse cubo e a gente não sabe as medidas, a gente sabe apenas que os lados são x, x e x, porque o cubo ele tem todas as suas arestas de medida igual, e ele quer saber que a gente generalize uma fórmula para esse volume. Então, o volume não era a medida do A vezes o B vezes o C? Nesse caso, nós temos a mesma letra para as três medidas. Então, é x vezes x vezes x. Então, o volume para o cubo é x elevado ao cubo. No exercício 2, um buraco será cavado para a construção de uma piscina. Ele terá formato de um bloco retangular com 1,5 de profundidade, 6 de comprimento e ainda 2,5 de altura. Qual é o volume em metros cúbicos de terra que deve ser retirada desse buraco? Então, vamos lá. Ele já deu todas as medidas, a gente só tem que multiplicar as três. Então, é 1,5 vezes 6 vezes 2,4 vai dar 21,6 metros cúbicos. Então, vai ser retirado essa quantidade de terra para fazer um buraco em forma de bloco retangular, para fazer a piscina. Então, vai retirar 21,6 metros cúbicos de terra. No exercício 3, um aquário terá a forma cúbica com aresta de 30 centímetros, sendo esta a unidade interna, ou seja, do espaço que poderá ser ocupado pela água. Sabe-se que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Nessas condições, responda ao que se pede. Qual é a medida em decímetros da aresta citada anteriormente? Aqui, galerinha, a gente tem que relembrar um pouquinho daquela tabela de transformação de medidas. Então, ó, a gente tem 10 centímetros é igual a 1 decímetro. Então, nesse caso, 30 centímetros serão 3 decímetros. Então, a medida da aresta é de 3 decímetros.
Na letra B, ele pergunta: qual é o volume interno desse aquário em decímetros cúbicos? Então, ó, se ele fala lá que o espaço que vai ser ocupado pela água é de forma cúbica, então a gente acabou de calcular lá em cima o x vezes x vezes x. E aí a aresta é 3 decímetros, então é 3 elevado ao cubo, que é igual a 27. Então o volume é de 27 decímetros cúbicos. Agora, na letra C, ele pergunta quanto aos litros. Quantos litros de água podem ser colocados? No máximo, sem que a água transborde. Então, ele falou lá no enunciado, ó, que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Se o volume é 27 decímetros cúbicos, então, ó, eu tenho 27 litros menos que 27 litros é igual a 27 decímetros cúbicos. Então, poderão ser colocados, no máximo, 27 litros. No exercício 4, da página 296, ele fala sobre a bagagem nos aviões. Tem um limite de medidas, né, que a gente pode levar uma mala de mão para colocar aqui, ó, no espaço que fica em cima das poltronas, tá? Então, aqui nessa companhia aérea, a medida é 55 por 35 por 25. E no exercício, ele está pedindo o volume que vai ser dessa mala que vai caber ali no espaço do bagageiro. Então, eu tenho que calcular 25 vezes 35 vezes 25. Deu 48.125 centímetros cúbicos. O exercício 5, ele é sobre a nossa sala de aula, a gente não vai conseguir fazer agora, tá bom, galerinha? Então, beijos, bye bye, nós ficamos por aqui. No chat, eu e a Prodiana tiramos dúvidas sobre volume. Até, galera!